Então, oi, meu nome é Rafaela, eu vou começar a apresentação agora. Eu já peço desculpa de antemão, porque é minha primeira apresentação, minha primeira pesquisa, e é isso, vamos começar agora. Vou tentar transmitir aqui. Vocês conseguem ver? Não tá aparecendo. Ah, agora tá. Tá aparecendo, sim. Então tá. Minha pesquisa é uma iniciação científica financiada pelo CNPq. Ela chama Mulheres Contemporâneas, The Handmaid's Tale Real. O objetivo da minha pesquisa é analisar o modo como sujeitos da série podem refletir e refratar a vida. Para isso, eu tento mostrar as vozes sociais das 4 personagens principais femininas. A Serena Joy, que é uma esposa, a Alfred, que é uma Aya, a Rita, que é uma Marta, e a tia Lídia, que é uma tia. Elas são analisadas, pois cada uma delas representa um grupo de mulheres com funções específicas que determinam seu lugar em Gilead, e determinando uma hierarquia, né, nessa nova região. Fazemos uma relação de arte e vida, uma vez que a arte passa por parte da vida e ela se volta com um acabamento estético, para fazer uma relação entre o Gilead e o Brasil. Eu vou partir de um parâmetro geral das vozes sociais da série e da vida. Vou falar de uma aqui hoje, né, do que um pouco mais sobre o que a Lu e que a Laura falou. Eu já trouxeram e vou trazer a base, como formaram essas vozes sociais que estão presentes na série, né? A voz resistente da Aya, da June, e a voz reacionária da elite mesmo da série. A base teórica, então, é a análise dialógica do discurso, juntamente com os pensamentos de gênero da Simone de Beauvoir e Safioti. O método utilizado é o dialético dialógico, que a Laura falou um pouco como que funciona, e eu uso, então, cenas da série como corpos. Eu faço alguns recortes das cenas, dos diálogos, e mostro como, então, na cena, como está representado visualmente essas vozes sociais. Eu também trabalho com o cotejo de alguns posts da internet, geralmente é do Instagram de Handmaid's Tale Brasil, e também eu faço uma relação entre o sketch de Handmaid's Tale do Portas dos Fundos. Então, o que é The Handmaid's Tale? É uma série produzida pela empresa de entretenimento Hulu em 2017. A série é uma adaptação do romance escrito pela canadense Margaret Atwood e foi publicada em 1985. Então, naquela época, essa temática já era muito importante. E hoje, que a série foi em 2017, mas hoje em dia, em 2020, a série está fazendo um sucesso absurdo e voltando a ser comentada. O enredo mostra de forma distópica os Estados Unidos, que sofrem uma baixa taxa de natalidade por questões climáticas, sendo muitas pessoas se tornarem inférteis por ingestão de toxinas no meio ambiente. Assim, extremistas religiosos tomaram o poder com a finalidade de restabelecer a ordem. A elite eleva a Bíblia como instituição e se coloca no patriarcado, conservadorismo e tradicionalismo, para assumir uma nova postura de governo, onde o sexo é somente para reprodução, os homossexuais são descriminalizados e as mulheres que ainda são férteis são capturadas para gerarem filhos à classe dominante. Assim, a série conta pela visão da Aya Alfred a opressão do grupo feminino na sociedade nova de Gilead e demonstra como essas mulheres são divididas a modo que sirvam os homens. Assim, elas são divididas de acordo com as funções. Elas podem ser esposas, como o próprio nome já diz, elas são mulheres da elite, esposas dos comandantes, que determinam as leis de Gilead. São as tias, que são as mulheres que não são férteis, mas que controlam as aias e as punem. Então, ela está do lado da ideologia racionária. Tem as martas, que são as encarregadas dos serviços domésticos da casa, da elite, e a aia, que são as mulheres férteis capturadas, que são mandadas para as casas como dos comandantes, e uma vez por mês, nas cerimônias, elas são estripadas para gerarem filhos ao casal.
Ainda mulheres como as econos esposas, que são esposas de homens de classe baixa, e há mulheres que não são consideradas nem mulheres, né? Elas não são consideradas sujeitos dentro da sociedade de Gilead, porque não representam a mulher que eles querem, que são as não mulheres, que são vistas como pecadoras e são mandadas para as colônias, que é uma área que foi afetada ecologicamente por toda a poluição e já é uma área tão afetada que lá, se você manda essas pessoas para lá, elas acabam morrendo, trabalham até a morte. E elas vão para lá para meio que desintoxicar o lugar. E tem as Jezebéis, que são uma classe secreta mantida dentro de Gilead, que são as prostitutas. A opressão de gênero na teoria bakhtiniana. A série busca exaltar de forma distópica a questão do gênero, um fato existente na sociedade real desde os primórdios. Para estudar essa questão, é necessário, então, pensar a construção social dos gêneros. A mulher é vista como o segundo sexo, pois desde quando o homem começou a dominar a natureza, eles estiveram à frente de qualquer decisão. Então, a relação homem e mulher é calcada no valor de superioridade do homem. Aí eu trouxe uma citação da Safiote, que é, assim, torna-se bem claro o processo de construção social da inferioridade. O processo correlato da construção social da superioridade. Da mesma forma que não há rico sem pobre, não há superiores sem inferiores. Então, uma mulher emotiva é a outra metade do homem racional. Mulher inferior é a outra face da moeda do macho superior. Então, a proposta de superioridade do homem, ela é baseada no sexo biológico. Pensando pelo valor biologizante, que o homem fica no topo e a mulher acaba na dependência desse homem, na subserviência desse homem. A mulher, então, ela é vista, ela é rotulada pelas suas capacidades biológicas. Falsas, né? Mas ela é vista como fraca, histérica, enquanto o homem ele é visto como forte, o centrado e o superior. E essa diferente visão da capacidade física da mulher vem de um processo de naturalização. O homem elabora socialmente valores biológicos e históricos, e com isso encerra a mulher em uma função menor, naturalizando que ela é uma mulher fraca, e a coloca no âmbito doméstico. Então, essa valorização biológica é o que determina o papel social do sujeito. Então, se eu pensar que a mulher é fraca, obviamente ela não vai poder fazer os trabalhos que o homem faz. Então, ela acaba ficando em casa, sendo mãe, sendo esposa, e ficando nessa posição inferior, que não evolui, que ela vai ser sempre esposa, sempre mãe. Aí tem uma citaçãozinha também, que explica mais sobre essa parte de naturalização, que é da Safiote. A sociedade investe muito na naturalização desse processo. Isso é, tenta fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre de sua capacidade de ser mãe. De acordo com esse pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos. Aí compreendida a socialização dos filhos, como é natural da capacidade de conceber e dar à luz. Então, desde cedo, é ensinado para o menino um mundo livre, é ensinado que ele tem que honrar o que ele tem no meio das pernas. Ele tem que ser o macho, ele tem que ser o forte, tem que ser o cara. E a menina, então, ela é ensinada que ela é cheia de restrições. Então, ela cresce e já sabe que ela vai se tornar a mulher, mas é uma mulher, a mulher que o homem quer, das suas concepções que são colocadas, impostas para ela. Então, ela acha que ela deve casar, que depois ela deve ser mãe, porque ela tem um instinto materno. Esse instinto é também colocado para a mulher. Então, a sociedade é patriarcal, e de acordo com essa ideologia, a mulher é naturalmente capaz de desenvolver o papel de mãe, até porque a mãe reproduz, a mulher reproduz. Ela é mais fraca, então ela cuida da casa, ela é capaz de engravidar, então ela possui uma vontade natural de cuidar e de servir a um filho. Entretanto, a verdade biológica não pode definir o sujeito, uma vez que esses são constituídos de forma histórica, política e social. A sujeição da mulher à espécie, os limites e as suas capacidades individuais são fatos de extrema importância. O corpo da mulher é um elemento essencial, é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa nesse mundo.
mas não é ele tampouco que basta para definir. Ele é só uma realidade vivida enquanto assumido pela consciência através das ações e no meio de uma sociedade. A biologia não basta para fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa. Por que a mulher é o outro? Essa é uma pauta que permeia todo o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. O discurso religioso, então, na série é muito importante. Ele também é fundamentado na vida, pois ele também oprime as mulheres. Se é uma visão cristã fundamentalista, ela acentua o patriarcado e segrega também as mulheres, pois ter uma mulher fácil de lidar é manter ela em posição de resguardo e abaixo do homem. Então, dentro da ideologia da igreja, a mulher deve seguir um modelo de obediência e perpetuar o principal papel da mulher nessa sexologia, que é ser mãe. Então, tornar-se mãe é ser uma mulher completa. E para impor isso, a igreja calca-se nesses papéis biológicos do corpo feminino, pois é da cristalização do instinto materno que a igreja consegue controlá-las. A mulher reproduz, então ela pode dar à luz e se dedicar a um novo ser, não a ela, dedicada a um filho ou a um pai, a um marido, a um irmão. E nesse caso, de seguir essa função, ela sempre vai servir a alguém. Então a igreja quer que ela se case e se torne uma esposa e depois uma mãe. E se ela não seguir esse papel, ela é vista como uma pecadora. E nesse ponto da maternidade divina é que a série se baseia. As mulheres têm na figura da Maria o ideal de feminilidade. Elas devem ser mãe apesar de virgem, ou seja, na série o sexo é somente reprodução. O sexo por prazer lá é repudiado e visto como pecado. Nesse enunciado estético distópico, a ideologia teocrática e conservadora é exaltada ao modo que as mulheres se tornam incubadoras. O potencial da mulher é ser mãe e, para isso, ela deve se casar, ser uma ótima esposa. Assim, a AI é um útero e não um sujeito. Seu dever é seguir a elite, é servir a elite, e gerar um filho para eles, onde a esposa como mãe, assume o papel de mãe que a igreja quer. Então, é pelo temor a Deus que as mulheres vão buscar seguir as regras da igreja. E nesse sentido, e seguindo esse padrão biológico e patriarcal, o homem vai continuar sendo superior e a mulher vai continuar sendo inferior. Então, se a igreja fala, case e tenha filhos, a mulher, então, vai assim fazer. Esse é o patriarcado, que é uma ideologia vigente juntamente com a teocracia que é permeado na série. E, segundo o Círculo de Bakhtin, a ideologia vem de um contexto social e penetra nos sujeitos, nas suas crenças e atos. Partindo da ideia de signo ideológico, é capaz de refletir e refratar as realidades, que é um pouco do que a Lu falou no começo da reunião. Aí tem uma citaçãozinha do Voloshinov, que é: o campo ideológico coincide com o campo dos signos. Eles podem ser igualados, onde há signo, há também ideologia. Tudo que é ideológico possui uma significação psíquica. O mundo é permeado, então, pelas diversas visões de mundo, e por meio desses signos ideológicos que eles adentram, essas visões entram no mundo. Então, as concepções de mundo e crenças, ao mesmo tempo, mesmo que instáveis estados de espírito ideológicos, também não existem no interior, nas cabeças das almas das pessoas. Elas passam a realidade ideológica somente quando realizadas na palavra, nas ações, nas roupas, nas maneiras, nas organizações das pessoas e nos objetos, em uma palavra, em algum material, em forma de um signo determinado. Por meio desse material, eles tornam parte da realidade que circunda o homem. E é isso que a gente tenta provar na série, que dentro essa ideologia, ela vai entrar pela linguagem na vida. E vai ser por meio, então, das roupas que as aias vestem, das maneiras que elas andam, da organização que a hierarquia feminina, que é tão marcante na série, que a gente vai perceber, então, a ideologia reacionária, a ideologia teocrática que eles imputem nas mulheres.
Portanto, então, a linguagem é o meio de propagação da ideologia. Então, é na palavra que os inúmeros fios ideológicos se penetram em todas as áreas de comunicação social. Então, é na palavra também que é a palavra que é o indicador mais sensível de mudanças sociais. A palavra, então, a linguagem, ela é calcada, então, em ideologia. E essa está em todos os meios de comunicação. Então, toda palavra é um pequeno palco em que as ênfases sociais multidirecionadas se confrontam e entram em embate. Uma palavra nos lábios de um único indivíduo é um produto de interação viva de forças sociais. Então, todos os discursos e sujeitos são resultados dessa comunicação dialógica, dessa interação, desse embate de vozes. Pois, então, as ideologias estão nesses embates e geram forças contrárias de opinião, geram forças reacionárias e forças resistentes. E essas interações modam o sujeito, modam um jeito do sujeito se expressar. Então, é desse diálogo, que é a base da teoria bakhtiniana, que as concepções de mundo se constroem socialmente. É nessa interação, né, entre os homens e as diferentes ideologias entram em contato e o sujeito, que não é neutro, ele tem que tomar consciência de sua singularidade e assumir uma voz social. Ele tem que assumir uma visão de mundo para ele. Assim, qualquer enunciado é ideológico e traz em si um valor, uma voz. Então, Gilead, na minha visão, ele é dividido em superestrutura e infraestrutura. A superestrutura é comandada pela classe dominante e elite, né, a elite. E fazendo uso da ideologia, por meio dos seus discursos, por meio das suas ações, que esse valor patriarcal e teocrático vai coagir na classe dominada, que seria a infraestrutura, colocando essa visão como uma verdade absoluta que não deve ser contestada. Então, dentro da superestrutura, homens controlam mulheres, mas também há a hierarquia das mulheres, onde a gente percebe que não tem tanta sororidade. A ideologia do opressor encarna no oprimido. Dentro desse grupo não homogêneo, dividido por funções, há mulheres que oprimem outras mulheres, como as tias, que adestram as aias, que vão contra essa ideologia, que acabam se machucando, mutiladas, e as esposas que deixam as aias serem usurpadas para que elas possam alcançar o seu objetivo de ser mãe divina, né, de responder ao valor da igreja. Então, cada sujeito em Gilead assumiu em seus discursos um valor. A elite e as tias perpetuam na vida o discurso reacionário, mas há na série também as vozes, como eu já disse, da Aya Offred, que não concorda com essa visão de mundo e assume para ela uma voz contrária, sendo resistência. Também há na série o movimento que é o Mayday, que é um grupo de resistência escondido, que vai contra também, trabalha na surdina para tentar desfazer essa voz social reacionária e dominante. E então, pensando nesse embate de vozes, a gente percebe que há no discurso vozes com forças contrárias na arena discursiva. As forças centrípetas que buscam a hegemonia da ideologia dominante, que, usando dessa linguagem permeada dessa ideologia, eles vão impor para outros essa valoração deles. Eles vão colocar como obrigação a ser seguida a sua visão de mundo. Mas também há as forças centrífugas, que é as que assumem um valor de resistência. Então, nesse jogo de vozes sociais, fica claro na série, portanto, que o signo é ideológico e reflete e refrata realidades que, por meio da linguagem, são propagadas no meio social, atingindo os sujeitos, gerando vozes sociais em embate na vida. Então, a série é um discurso estético que, de forma trabalhada e planejada, ela reflete e refrata a vida. Então, como todo enunciado, a série é ideológica. Ela traz valores ideológicos e faz parte da comunicação discursiva.
Aí eu trago uma citação do Medvedev, que a obra de arte, como qualquer produto ideológico, é objeto de comunicação. Nelas são importantes não aqueles estados individuais do psiquismo subjetivo, tomados por si só, que ela desperta, mas as relações sociais, a interação de muitas pessoas que ela proporciona. Então, partindo dessa ideia, a série e a vida estão em diálogo. E como todo enunciado é responsivo e responsivo, que é responde e pode ser respondido, a série, então, responde a certos valores, a certos enunciados e gera respostas para ela. Então, como a série é um enunciado resposta, ela também evidencia o diálogo ela também evidencia que ela está em diálogo com a contemporaneidade. Para demonstrar isso, a gente usou, num artigo que ainda está para ser publicado, o sketch também do Porta dos Fundos, que também chama Handmaid's Tale. Ele faz a alusão da série com o contexto político brasileiro. Essa sketch que também foi publicada no dia 6 de junho de 2019, dentro desse período do contexto do governo do Jair Bolsonaro, que é um homem ex-militar, que sempre apresentou discursos de opiniões misóginas, sexistas, homofóbicas e racistas, que é fruto, então, dessa sua visão política de extrema-direita e calcado na teocracia. O sketch, assim como a série, demonstra toda a ideologia dominadora e a destruição da AIA. Elas andam em fila, de cabeça baixa, para denotar a posição servil, a posição até de respeito, e vestem roupas específicas de aia, que é o longo vestido vermelho, que se remete ao sangue, ao parto, à reprodução. Além de ser uma cor que permite elas serem visualizadas fácil entre as outras. E também uma característica das roupas da aia é aquele chapéu, aquele antolho, que não permite, né, que elas olhem para os lados. Então, ela sempre está olhando para baixo e sem poder olhar para qualquer lado, ela perde essa liberdade. Eu acho melhor agora a gente, então, assistir o sketch. Vou tentar passar para vocês também. Vocês estão vendo? Ainda não, Rafa. Não. Agora sim, né? Agora sim. Ah, agora sim. Então, vou começar a passar. Será que eles não vão pegar a gente? Não, pelo risco, você vai ver. Não, gente, não. Não, é proibido assistir TV. Não, mas é uma série muito boa, vai por mim. Um negócio super realista. Ficou até arrepiado. Aqui, ó. Qual o nome? É política brasileira. Tem uns caras muito criativos ali, sabe? É meio uma distopia de um estado teocrático. Sim, vai começar. Senhoras e senhores, boa noite. Na data de ontem, foi realizada a cerimônia de assinatura... Você tá aflitivo? Por que vocês assistem? Pra gente se preparar, né? Vai que um dia a gente acaba assim. E o presidente, né, brincando de presidir o Brasil.
A gente não, esses 3 chocolatinhos e meio, a gente não está falando para a pessoa que a gente vai cortar, não está cortado. Deixa para comer. É militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis e os imbecis. Nossa, imagina viver num lugar assim. Comemorando 50 anos da gloriosa contra-revolução de 31 de março de 64. Como é que as coisas chegam nesse nível? Olha o Pedro aqui, ó. Opa! Olha só. Previdência ou morte. Nós não podemos. Umas coisas engraçadas também, para dar uma descontraída. Uma ditadura gay no Brasil. O que nós estamos vivendo hoje? Uma ditadura gay. Aí agora a princesa do Closer vai voltar para acordar pela adormecida com um beijo gay. Isso aqui é muito grave. Sabe por quê, gente? Eu fui Eu pensei que perdeu outro olho, quer ver isso? Então, gente, vou voltar a compartilhar aqui. Na série, as aias, elas não podem ler, elas não podem nem ver TV, elas só conversam sobre o tempo, elas não podem conversar sobre outras coisas. E essa sketch começa, então, com esse grupo de aias escondidas assistindo uma série da TV chamada Política Brasileira. E como ela diz, né, pensando no verbo e vocal visual do sketch, pensando no vocal, uma das aias dizem: é meio uma distopia do Estado teocrático. No outro momento, a aia questiona o porquê delas verem uma série tão aflitiva. E ela recebe essa resposta de que é para a gente se preparar, né? Para que a gente um dia acaba assim. Então, a sketch faz uma provocação dizendo que Gilead é melhor que o Brasil, por mais que elas prendam as mulheres, façam as mulheres não ser vistas como nada, ela acaba ainda sendo melhor que o Brasil. Eu trouxe duas fotos, né, do sketch, para a gente pensar, por exemplo, no primeiro, tem as aias andando em fila, de cabeça baixa, e na posição servil. Também que denota um pouco do respeito, né, elas devem ter com os superiores a ela. Também mostra bem como que é o antolho das aias na cabeça, que não permite que elas possam olhar para as outras direções. Então, a gente tem que notar que o lugar ele é escuro. Ele remete que elas estão fazendo algo escondido. Que liga, então, com essa segunda imagem aqui, que a sala onde elas estão é como um depósito. Tá aqui só coisas que eles não usam mais, ou que não usam com frequência. Que até ela mostra ela puxando o modelo antigo da TV, que no começo mostra até ela com um pouco de pó, que indica, então, que é essa proibição mesmo da área não poder ver TV, e também de não poder ler e tudo mais. Por isso, esse lugar dessa TV antiga, que também remete, que é uma coisa que eles não usam mais, é mostrado, então, na imagem da série, do sketch. A outra imagem, então, aqui é o Bolsonaro na TV, que eu trouxe aqui para a gente ver que as cenas da série mesmo as falas, os discursos reais dos políticos. A outra imagem, a quarta, no canto, ela mostra, então, uma aia mutilada, que remete à aia Janine, que por não obedecer a tia na série, ela acaba perdendo o olho, eles retiram o olho dessa aia. Aí essa aia do sketch faz essa referência a ela. E também, para marcar mais fácil, a punição, como lá em Gilead é tudo violento, o sistema que maltrata fisicamente, mas mesmo assim é melhor que o Brasil. A quinta imagem é uma foto que mostra todas as aias assistindo a TV de um geral, né, de cima.
Eu trouxe para mostrar, para vocês perceberem na cara das aias como elas são confusas, mostrando essa cara de tipo, oi, o que está acontecendo? E que mostra, então, o posicionamento delas. E também mostra a reação a uma resposta ao discurso teocrático que nossos políticos hoje emitem. E também no vocal do sketch, várias falas das aias demonstram o objetivo do sketch, que é demonstrar o quão absurdos os discursos e os posicionamentos e a ideologia que os atuais governantes do Brasil querem e trazem ao país. Elas falam coisas como, que horror, nossa, imagina viver num lugar assim, como as coisas chegam a esse nível. Eu prefiro perder o outro olho do que ver isso. A sketch, então, o sketch é uma forma ácida dos discursos ideológicos produzidos pelos políticos, de demonstrar esses discursos, e traz o presidente, então, defendendo, lá traz várias frases deles, mas eu especifiquei alguns que são bem famosos, que é o presidente ofendendo os manifestantes, o filho dele, Flávio, enxugando as lágrimas na bandeira nacional, o Bolsonaro também comemorando a suposta, na visão dele, né, a Revolução de 1964, também mostra ele afirmando ser homofóbico. Então, o sketch também aparece no sketch um trecho de um vídeo que circula muito nas redes sociais, que é a da Damares, a pastora evangélica responsável pelo Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, com sua percepção, né, que ela imagina ser a ditadura gay e o beijo gay de Frozen. Então, eu trouxe a imagem para vocês verem que na série demonstra, né, no sketch demonstra a Damares, e também para mostrar na última imagem essa reação da Aya, que ela tampa os seus olhos para não ver esses discursos tão reacionários, tão patriarcais e teocráticos que o Brasil está emitindo. Eu e a Lu tem um artigo sobre esse cotejo, né, da série com sketch, também com alguns posts da internet. E eu queria mostrar, então, esse trecho para vocês, que é um artigo que ainda está para ser publicado, não terminamos ele. Eu vou ler para vocês. No sketch também aparece um trecho do vídeo que circula nas redes sobre Damares Alves, a pastora evangélica, responsável pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, já apontada aqui. Com sua famosa percepção de ditadura gay e beijo gay de Frozen, Damares acredita que nos dias de hoje está acontecendo uma ditadura gay, pois os homossexuais impõem sua ideologia, e quem não aceita é perseguido. Ela aponta o Manual de Comunicação LGBT, escrito pelo Conselho Federal do Serviço Social. Diz que nele há duas palavras consideradas homofóbicas, efeminados e sodomitas. Palavras essas que se encontram na Bíblia Sagrada. Ela acredita que após o projeto de lei 64/18 de 2005, que tem como parecer a ideia de que deve ser recolhida do Brasil a literatura homofóbica, e ela acredita que caso esse projeto de lei for aprovado, a Bíblia serão recolhidas do país por trazer essas palavras nela. Para ela, o movimento gay, como ela mesma diz, é articulado e sabe influenciar. E que essa ditadura gay está preocupada com a homofobia intrafamiliar, onde os filhos colocarão os pais na cadeia e os pais não poderão ler a Bíblia em casa. E com isso será criado um disque denúncia para que os filhos denunciem seus pais por homofobia. Damares, calcada na Bíblia, diz que devemos dizer não a tudo isso para que se possa proteger a família brasileira, a família tradicional brasileira, mostrando que o discurso é compatível com a ideologia de Bolsonaro. O beijo gay de Frozen é outro vídeo que a ministra diz que Elsa, personagem do Frozen, uma animação musical da Disney,
é lésbica e, por esse motivo, termina sozinha. Ela afirma também que a Elsa vai acordar e a Bela adormecida com um beijo gay. E ela diz também que o cão está muito bem articulado e nós estamos alienados, mostrando novamente seu discurso teocrático, homofóbico e conservador. Então, a Damares é a porta-voz da ideologia patriarcal teocrática no Brasil. A pastora evangélica e advogada trabalha há anos para que a religião defina as leis brasileiras. Ela já trabalhou como jurista e assessorava parlamentares cristãos na criação de leis fundamentadas na religião. Assim, ela fundou a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que fazem a mesma coisa. Então, para você ser um jurista dessa associação, você precisa fazer um juramento. Esse juramento tem esse trecho. Reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, inanerrante, infalível, verdadeira, sendo ela nossa única regra de fé e conduta. Então, portanto, a Damares, ela segue essa única lei, a lei divina. E seus discursos, então, ideológicos, começam com premissas falsas e concluem coisas absurdas, como ela já emitiu discursos falando que as escolas obrigam crianças a escolherem uma identidade de gênero, mas nenhuma escola obriga isso. E escolas também fazem apologia à zoofilia, num caso isolado, que sem querer um professor colocou uma charge que fazia mesmo uma alusão, mas que ele já pediu desculpas, o MEC já fez declaração sobre isso, falando que não foi por querer, não era para fazer essa alusão. E ela distorceu isso, colocando que o professor colocou de propósito e pediu para os alunos do fundamental para fazer uma redação sobre zoofilia. Então, ela afirmava que as escolas estavam fazendo uma alusão a esse problema. Ela também já falou sobre masturbação de bebês, na hora que ela estava falando sobre a Marta Suplicy, e que criou um projeto para ensinar educação sexual nas escolas. E ela citou que na Holanda acontecia bastante isso, coisas bem irreais e mentiras. Então, assim, a Damares é uma agente da perpetuação dessa ideologia no Brasil, e distribuindo discursos que vão contra o aborto, mas é a favor da mulher em casa e da mãe mulher, a ministra, como tia, busca educar a mulher para seguir, então, sendo menor que os homens. Eu trouxe essa imagem, que eu retirei da página Rede Menos Brasil, que mostra a Damares como uma tia, a mulher da série, que educa, que adestra as aias. Então, a gente pode perceber que ela está num plano na frente, né, das aias, e essas aias estão para trás, olhando para baixo, naquela posição servil de respeito ao Senhor, e a Aia se encontra vestida de tia, com essa roupa conservadora, de respeito, e ela está aí para demonstrar, então, que ela está acima e faz um jogo, então, um diálogo com a Damares sendo essa mulher que perpetua essa ideologia no Brasil, que faz esse discurso. Ela é uma mulher que a ideologia do oprimido, do opressor entrou nela, e ela faz, então, opressões contra outras mulheres. Então, o Brasil caminha para uma teocracia. Então, entender a linguagem, então, que ela é permeada pela ideologia e que cada posicionamento traz em si uma axiologia e, portanto, o torna um signo ideológico, percebemos que a linguagem é social e não se desprende da vida. Mesmo assim, para compreender um enunciado é necessário entender a ideologia por trás dele, as coisas que ele remete. Então, a série reflete e refrata uma ideologia machista, dominadora e violenta, baseada em premissas religiosas que ferem e controlam mulheres. Todas as classes femininas da série são controladas e rechaçadas, mas a que mais é a Aia. Aqui a mulher não é vista como um sujeito, e sim como um corpo, um instrumento de reprodução. Com isso, a série não escapa da vida, pois hoje as mulheres ainda estão nessa posição
de servidão ao homem, e são dominadas pelo patriarcado e não têm uma voz forte. Mas há um embate que demonstra que, assim como na arte, a vida tem vozes resistentes. Tem mulheres na luta, baseada nas ondas feministas, para ser vista, então, como um sujeito autossuficiente e capaz. A série, então, potencializa essa visão de mundo, mas não deixa de retratar um futuro que a sociedade brasileira pode vir a ser, quer dizer, mas que esse enunciado estético não cria um discurso novo, e sim refrata um já existente, o discurso que desde a Idade Média acontece. Então, o sketch e a série respondem a uma ideologia que há muitos anos dita as regras no mundo e demonstra, então, que o Brasil hoje caminha para ser como uma república de Guild. Então, pessoal, é isso.